Vamos lá, professor. A primeira questão pediu para indicar qual o conjunto de dados que foram selecionados. O que eu escrevi aqui foi apenas o seguinte. Peguei seu arquivo que você disponibilizou para a gente, fiz a extração a partir do WordPad. O WordPad, peguei todos os dados que nos foi passado, tanto do task time, como o tempo de ciclo, como do número de tarefas, e a partir daí, para ficar mais fácil para mim, eu chamei, em vez de tarefa 1 a 20, 19, eu chamei tarefa A, B, C, D, o que nos gerou essa seguinte tabelinha aqui, com as tarefas e suas predecessoras, tá bom? Tempo de ciclo é de 1000 segundos, eu utilizarei como tempo de ciclo o mesmo check time. Eu entendo que o check time deveria ser menor do que esses 1000, só que para ficar mais fácil, ficar um número redondinho aí fechado, eu vou seguir com 1000 e não 950 ou 960, tá ok? Segundo passo aqui que pediu foi para montar o diagrama de precedência, é isso que eu falei contigo e falei com a monitora, com a Bia. Quando eu pegava minhas tarefas com os predecessores e os sucessores, eu teria 3 produtos. E como ficar um pouco mais chatinho e difícil seguir com 3 produtos, fiz assim como o senhor nos informou. Eu criei uma tarefa XI e uma tarefa XF, que seria a tarefa inicial e a tarefa final. Aí sim, beleza, deu um tempo de 0 segundos ou de 0 e gerou no final esse diagrama de precedência, tá bom? O diagrama de precedência está no relatório. Acho que não tem segredo nisso aqui não. Correr aqui com o tempo, o próximo passo foi os balanceamentos, tanto por peso de posição como por número de tarefas predecessoras. Deixa eu mostrar como eu fiz aqui. Fiz tudo no Excel porque eu até achei mais fácil e eu podia estar jogando gráficos de um lado para o outro. Poderia ter usado aquele Wixchart, só que por preferência eu terminei utilizando o Excel. Então, primeiro aqui foi peso de posição. Eu peguei o peso da posição aqui das tarefas, que é basicamente o mesmo do nosso diagrama de precedência, e ordenei por o maior peso de posição aqui. Toda a memória de cálculo está aqui para você observar. Esse arquivo vai estar anexado aí, vai estar zipado. Mas basicamente eu peguei todos os pesos de posições da tarefa, fazendo a soma daqui do que vinha depois dela, tá bom? Número de postos foram 20. O tick time, que é o mesmo TC, eu utilizei como 10. E aqui o número de estações seria o tempo total gasto sob o tempo de ciclo, que resultou em 10.3, que aí eu arredondei para cima, foram 11. Aqui é o valor já filtrado do menor para menor. E este aqui foi o gráfico de Gantt que eu encontrei com 14 estações, tá bom? Eficiência, quando eu calculei, toda a memória de cálculo está aí para você ver, deu 73%, eficiência máxima 93%, e os gargalos aqui foram as estações 9 e 13 e também estação 12. Menor número de tarefas predecessoras, basicamente um método bem parecido. Calculei o número de tarefas predecessoras aqui. Como não tem nenhuma dependência dupla, por exemplo, vai para I e para L, fica até bem fácil de fazer tarefas predecessoras. Organizei por ordem crescente, aí depois é um pouquinho mais chato, porque eu preciso
quando não tem por ordem crescente, quando empata o número de tarefas predecessoras, como está no PowerPoint, a gente pega com a menor duração primeiro. Então aqui é um pouquinho mais, eu fiz mais manual, mas dá para fazer automatizado também. Terminei fazendo mais manual. Gráfico de Gantt, como eu fiz tudo no Excel, eu copiei o peso da posição, mandei para cá e no final eu já conseguia aplicar todas as fórmulas de uma vez. Deu um pouquinho melhor o número de tarefas predecessoras, deu uma eficiência de 79%, a eficiência máxima é a mesma, né? Não tem o que discutir, e os gargalos foi até 9, 10 e 13, tá bom? Eu acho que com isso a gente fecha a questão de número 3. Tá todo escrito aqui para você, se achar mais fácil. Comparando os dois balanceamentos, compare os dois balanceamentos e aponte qual eu escolheria, que eu escrevi um pouquinho. De cara, assim, o menor número de tarefas predecessoras, uma vez que ele apresentou uma maior eficiência. O que de antemão é a melhor opção em um cenário que exige um balanceamento rápido. Se alguém me pede o balanceamento, vai Aldo, faz o balanceamento aí, me dá rápido, que eu preciso aqui ajustar a linha. Pega o peso da posição, pega tarefas predecessoras, calcula a eficiência máxima, que nesse caso seria a mesma, calcula as eficiências, vejo os gargalos, mas assim, eu vou priorizar primeiro a que tem uma melhor eficiência, tá bom? Coloquei uma observação que, no entanto, é importante observar que os gargalos identificados foram menores em peso e posição, o que, em alguns casos, poderia justificar a sua escolha em outras situações. Ainda assim, em um cenário onde a rapidez é a resposta crucial, eu vou pelo método com maior eficiência, porque aí eu acho mais rápido e eu tenho mais segurança com ele, tá bom? Aqui vai ser uns pontos interessantes que eu tenho para contar, que é o seguinte. Primeiro, a gente vai fazer PBLP1. Não vou voltar mais no relatório, vou terminar explicando tudo por cima, tá bom? Porque eu terminei colocando aqui no relatório, eu vi que ficava muito extenso. Então eu vou fazer PBLP1, vejo qual é a solução, tá tudo aqui descritinho. Depois eu faço PBLP2 e vejo qual é a solução para um número -1 de tarefas de PBLP, de estações de PBLP1. E depois eu faço com PBLP1 com as suas restrições que foram solicitadas. Então vamos aqui agora para o Google Colab para fazer essa apresentação, beleza? Primeiro ponto aqui que eu estava até discutindo com um amigo que a gente fez, quando a gente vai fazer PBLP1, como há vários conjuntos e vários parâmetros e o modelo é para optimizar e minimizar direto, termina rodando por um tempo indefinido. Sendo assim, geraria muito tempo para a gente conseguir obter a resposta otimizada e melhor. Então, o que a gente fez? O que eu fiz foi o seguinte. Eu coloquei uma restrição lá embaixo e pedi para ele me dar a resposta otimizada melhor, se conseguir encontrar, mas como ficava bugando aqui o meu Colab, eu pedi para ele rodar aqui o programinha por alguns segundos e mesmo que ele não encontre a solução ótima, pelo menos me deu uma solução factível. Porque beleza, eu estando lá e precisando desse resultado, eu pego aqui no computador de melhor memória, baixo um software e encontro a solução ótima com o programinha aqui. E beleza, já entendi como encontrar a solução ótima, mas nesses casos em específico aqui, a gente pediu para rodar apenas por, no meu caso eu coloquei 30, 120, 180 segundos. A gente vai observar isso aqui embaixo. Primeiro ponto, não chamei nada de operações 1, 2, 3, 4, 5, porque terminei me confundindo com isso. Então operações A a T, mais operação de início de produto e operação final de produto. Então, o software e a programação é basicamente o que a gente já estudou. Eu só importei meus dados para aqui, tanto de XY para XF, coloquei os meus parâmetros e coloquei quais operações são suas sucessoras, e assim eu consigo otimizar. Fiz o nosso modelo aqui. Beleza. Primeiro eu instalo Python MIP e RaspBai
e beleza, para conseguir rodar. Minimizo e uso o solver do RaiSpy, beleza? Estou adicionando as variáveis binárias, sempre i e j, e nosso conjunto de dados vai de xi até xt. E nossa função objetivo vai ser, basicamente, otimizar o tempo de ciclo, bem como aqui eu consegui limitar o tempo de execução para 30 segundos. Aqui foi na 7, se eu não me engano, foi na 7. Na questão 6, eu pedi para colocar 3 minutos. Deixa eu dar uma olhada. Isso, 180 eu limitei a 180 segundos. Aqui eu estou dizendo que se não encontrar ótimo, pelo menos me dê factível, porque aí eu já consigo mostrar aqui para vocês, e eu acho que isso não me impede de mostrar o meu conhecimento, que eu consigo gerar a função ótima com alguma necessidade e algum tempo a mais. Então, quando eu printo com 3 minutos, minha solução foi 18... Não, deixa eu rodar aqui novamente. Vou parar e volto aqui para você.